Olá, boa noite. Boa noite. 4 presos morrem em transferência após massacre em presídio em Altamira. Em nova operação da Lava Jato, Ministério Público e Polícia Federal miram em empresa de bebidas. Taxa de desemprego cai para 12% no segundo trimestre do ano. Bomba mata 35 passageiros de ônibus no Afeganistão. Criança de 3 anos cai do 5º andar de um prédio na China e sai ilesa. 4 presos de Altamira, no Pará, foram mortos com sinais de enforcamento durante a transferência deles para Belém. Esses detentos teriam envolvimento com a briga entre as facções no presídio. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Pará, os presos seriam de uma mesma facção e eram companheiros de cela. No transporte, eles estavam algemados e separados. As mortes ocorreram entre os municípios de Novo Repartimento e Marabá, na noite de terça-feira. O veículo levava 30 presos. Os outros 26 que estavam no caminhão ficaram em isolamento. A Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará informou que vai esvaziar as 2 unidades prisionais da região metropolitana de Belém como ação preventiva para evitar revanche da facção atacada em Altamira. O confronto dentro do Centro de Recuperação Regional começou na segunda-feira, quando líderes de uma facção incendiaram a cela onde estavam internos do grupo rival. Depois das mortes, o governo do estado determinou a transferência imediata de presos para o regime federal e para outros presídios paraenses. Com essas 4 mortes na transferência, já são 62 mortes desde o massacre na segunda-feira. O número de mortos dentro do presídio subiu para 58 depois que peritos encontraram o corpo carbonizado nos escombros. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, autorizou o envio da Força Nacional para Altamira. A medida publicada hoje no Diário Oficial da União vale por pelo menos 30 dias. A Polícia Federal prendeu hoje em São Paulo Dario Messer, apontado como o doleiro dos doleiros. Ele estava foragido desde maio do ano passado, quando foi alvo da Operação Câmbio e Desligo da Lava Jato do Rio de Janeiro. Dario Messer é suspeito de lavar dinheiro para o esquema criminoso do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e de controlar um banco em Antígua e Barbuda, um país do Caribe com mais de 400 clientes. Por falar nele, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi condenado a 18 anos de prisão em um dos desdobramentos da Lava Jato. Neste inquérito, Cabral foi indiciado e condenado por ter liderado uma organização criminosa que recebeu propina de mais de 16 milhões e meio de reais de empresas fornecedoras de merenda escolar e de alimentação para presídios. Essa é a 10ª condenação de Cabral. As penas somadas chegam a 216 anos de reclusão. A defesa do ex-governador disse que vai recorrer da decisão. A Polícia Federal realiza hoje mais uma fase da Operação Lava Jato e tenta prender o presidente do Grupo Petrópolis, Walter Faria. Esta fase investiga o pagamento de propinas disfarçadas de doações eleitorais e esquemas de lavagem de dinheiro feitos pelo grupo. O Ministério Público Federal afirmou que as investigações mostram que Walter Faria e outros executivos do Grupo Petrópolis atuaram na lavagem de cerca de 330 milhões de reais em contas fora do Brasil. De acordo com a Polícia Federal, foram expedidos 5 mandados de prisão temporária, 1 de prisão preventiva e 33 de busca e apreensão. Os mandados expedidos pela 13ª Vara Federal de Curitiba foram cumpridos em 15 cidades diferentes. O Grupo Petrópolis teria auxiliado a Odebrecht a pagar propina através da troca de reais no Brasil por dólares em contas no exterior. Essas investigações começaram em 2016, quando uma planilha com nomes de políticos e referência a uma marca do Grupo Petrópolis foi achada na casa do executivo da construtora Odebrecht, Benedito Júnior. Segundo a delação do executivo, a construtora utilizou o grupo para fazer doações de campanha eleitoral para políticos de 2008 a 2014. Em 2017, Walter Faria entregou à Polícia Federal planilhas com informações sobre repasses da empresa a políticos a pedido da Odebrecht. O Grupo Petrópolis informou que seus executivos já prestaram todos os esclarecimentos sobre o assunto aos órgãos competentes e que sempre esteve à disposição das autoridades. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, arquivou 2 inquéritos que investigavam o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele era acusado de crimes eleitorais nas campanhas de 2014.
Weber já havia decidido pelo arquivamento no dia 28 de junho, mas a informação estava em segredo de justiça. Alcolumbre era alvo de inquéritos que investigavam o uso de documentos falsos na prestação de contas da campanha eleitoral de 2014, quando concorreu ao Senado Federal. Os processos começaram a ser analisados na Justiça Eleitoral do Amapá e foram arquivados a pedido do Ministério Público Eleitoral local. A determinação de arquivamento foi tomada a pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. De acordo com a decisão da ministra do STF, a investigação policial não reuniu provas suficientes. Nejimi Aziz, esposa do senador e ex-governador do Amazonas, Omar Aziz, foi presa novamente pela Polícia Federal. A ex-primeira-dama é alvo da Operação Vertex, que investiga a prática de crimes de corrupção. Na última prisão, ainda este mês, Nejimi passou 2 noites presa, mas foi solta após um habeas corpus. Uma nova liminar obtida pela Polícia Federal suspendeu a decisão. O desemprego recuou no segundo trimestre do ano, encerrado em junho. Mas o país ainda tem 12.800.000 pessoas procurando trabalho. No trimestre que vai de abril a junho, a taxa de desemprego fechou em 12%. No trimestre anterior, de janeiro a março, a taxa tinha sido de 12,7%. Apesar da queda, o número de pessoas procurando emprego ainda é grande. Além disso, o país tem mais de 28 milhões de pessoas que trabalham menos horas do que poderiam e mais de 24 milhões que trabalham por conta própria. O número de desalentados, que são pessoas que desistiram de procurar trabalho, também aumentou e fechou o trimestre com quase 5 milhões. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio e foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, deve anunciar ainda hoje a taxa básica de juros para os próximos 45 dias. A expectativa dos economistas do mercado é de que o Banco Central reduza a taxa, que hoje é de 6,5%. A dúvida é sobre o tamanho do corte. Hoje, o Banco Central dos Estados Unidos reduziu a taxa de juros por lá pela primeira vez em 11 anos. A taxa caiu 0,25 ponto percentual e agora ficou numa faixa entre 2% e 2,25%. A expectativa sobre a economia do Brasil está dividindo muita gente. Metade acha que a situação piorou e metade que vai melhorar. A pesquisa é do SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. O país ainda está se recuperando do baque provocado por 2 anos de recessão durante a administração de Dilma Rousseff. Hoje continuam acontecendo 3 coisas: o desemprego, que começou a cair, mas ainda é alto, a queda na renda e o aumento dos preços. O resultado foi uma redução dos gastos na maioria dos brasileiros. As coisas parecem que estão mais caras, né? Então a gente acaba ganhando pouco e ainda você não tem condições para estar pagando. Então eu sinto isso, a gente sente bastante. 60% dos entrevistados disseram que continuam conseguindo pagar as contas básicas em dia, como água, luz e telefone. Os outros entraram na lista dos inadimplentes. Passaram vários meses do ano passado com o nome sujo. A solução para muitos foi pedir dinheiro emprestado ou vender alguns bens. O aperto no orçamento obrigou o brasileiro a reduzir gastos com o lazer. Mais da metade dos consumidores diminuíram a saída para fazer refeições fora de casa, as compras de roupas, calçados, viagens e passou a priorizar o pagamento de contas básicas e essenciais. Roupa faz tempo que eu não compro, é uma coisa que faz bastante tempo. Eu tenho um filho pequeno, então isso já é bem complicado. Tem coisas que eu não posso deixar de fazer para ele, então acho que ele é prioridade e eu mesmo me deixei de lado por conta de tudo isso aí. Sempre a gente prioriza aquilo que a gente tem que pagar, é obrigatório para não se tornar um inadimplente e por fim você acaba não gastando, né, não tendo dinheiro para o lazer mesmo. O impacto que isso tem na economia é que a economia não movimenta tão rápido quanto o esperado. As empresas acabam não vendendo tanto, ou as atividades não têm aquele desenvolvimento tão rápido e aí o desenvolvimento é mais longo ainda.
e a indústria vai esperar mais um ano, talvez no final de 2019, começo de 2020, que começa a economia voltar a girar, as pessoas começam a perceber uma melhoria, né? Por enquanto, não faltam motivos para justificar o adiamento de alguns planos. Deixar para depois uma viagem de férias, a reforma da casa ou a compra de um carro. Mas a pesquisa revelou que, apesar do cenário meio nebuloso, 46% dos entrevistados acreditam que a economia vai melhorar no segundo semestre. Quem tem o dinheiro guardado e percebe a economia melhorando, ela volta a gastar, a investir e essa tendência começa a melhorar. Com a reforma da Previdência, com queda de taxa de juros, isso acaba não incentivando colocar dinheiro em poupança. Então a pessoa começa a gastar mais dinheiro, isso é uma expectativa da economia. O governo publicou no Diário Oficial da União um decreto que explica em detalhes o contingenciamento de gastos no orçamento deste ano. O decreto aponta que o governo tem que cumprir a meta fiscal fixada para 2019. Os débitos devem ser de até 139 bilhões de reais. Por isso, o governo precisou fazer um contingenciamento nos gastos de mais de 1 bilhão e 440 milhões de reais. A maior parte do dinheiro será dos Ministérios da Cidadania e Educação. No caso da Cidadania, o contingenciamento é de 619 milhões de reais. Na Educação, 348 milhões de reais, que correspondem a 24% do valor total. O bloqueio adicional se soma aos quase 30 bilhões já divulgados em março. Se as receitas melhorarem com privatizações ou com um crescimento maior da economia, o governo pode desbloquear esses valores para gastos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou hoje um novo marco regulatório para agrotóxicos. As empresas têm um ano para se adaptar às regras que dão mais clareza sobre os critérios adotados para a avaliação e classificação toxicológica desse tipo de produto. O novo marco prevê ainda alterações nos rótulos e na bula dos agrotóxicos para facilitar a identificação de riscos para a saúde humana. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje em Anápolis, Goiás, o contrato de concessão da Ferrovia Norte-Sul. Considerada pelo governo a espinha dorsal do sistema ferroviário brasileiro, a ferrovia aposta para a redução do preço do frete do transporte de carga no país. A Norte-Sul terá 1.500 quilômetros no trecho entre Porto Nacional, em Tocantins, e Estrela do Oeste, em São Paulo. A concessão tem o prazo de 30 anos. Parte das origens do transporte de São Paulo veio à tona com as obras de reconstrução do Vale do Anhangabaú. As escavações revelaram os antigos trilhos por onde passavam os bondes no século passado. Equipes de arqueólogos e do patrimônio histórico pararam os trabalhos para decidir o que será feito com os trilhos. Enquanto isso, você pode visitar o Museu do Transporte Público de São Paulo para conhecer parte dessa história. Os passageiros já tomaram seus lugares. O bonde vai partir. A viagem será para o passado e o itinerário, a história do transporte público em São Paulo. Esse é o Museu dos Transportes Públicos. Aqui tem um acervo com mais de 3 mil fotos e livros, além de objetos e documentos que mostram a evolução do transporte de passageiros em São Paulo. Tem, por exemplo, a carteira de habilitação que os condutores de bonde tinham que usar no início do século XX. Época em que esse tipo de veículo circulava pela capital. Nem todo mundo sabe, mas o Brasil foi o segundo país do mundo a ter transporte coletivo. E essa história começou em 1859 no Rio de Janeiro, quando desembarcou por aqui esse modelo, que 13 anos depois também viria para São Paulo. Ele era assim, aberto, feito de madeira e, detalhe, puxado por animais. Toda a estrutura dimensional dele, exatamente a mesma do carro da época, exceto a parte de madeiramento que se deteriora. O tempo passa e ele sofreu um restauro. Por volta de 1900 acontece uma revolução nos transportes públicos, com a invenção dos bondes elétricos. A novidade deixou os passageiros espantados. Alguns temiam levar choque ou até morrer eletrocutados durante o percurso. Ao contrário de hoje, o transporte coletivo não era popular. Só circulava em São Paulo nos locais mais nobres, bairro dos Campos Elíseos, Avenida Paulista, Avenida Angélica. Então eram locais privilegiados, na realidade, porque representavam a moradia dos representantes dos barões do café. No final da década de 50, uma nova revolução. Os bondes saem de cena e entram os ônibus movidos a diesel,
Modelos como esse aqui passam a circular na cidade. Um número maior de pessoas é registrado nos ônibus e também nos pontos. Começa a era mais popular do transporte coletivo. O museu conta também a história da CMTC, a antiga Companhia Municipal de Transportes Coletivos. A empresa estatal era responsável pela gestão das linhas e até a fabricação dos veículos. Alguns modelos rodaram durante anos, outros não fizeram tanto sucesso, como esse de 2 andares, que foi feito a pedido do então prefeito Jânio Quadros. Logo no primeiro momento as tarifas praticamente dobraram. Isso você sabe o que representa. Mexeu no bolso da população, representaram algumas insatisfações que lentamente foram sendo absorvidas pelo transporte e pelas pessoas, porque foram mudanças para melhor. Em média, 15 mil pessoas visitam o museu por ano. E para embarcar nessa história, não é preciso pagar passagem. É emocionante de ver, de poder falar para as crianças também que eu já tive a oportunidade de andar. O quão é variável, os transportes, quantos tipos a gente já passou até chegar no que a gente tem hoje, que é super moderno. Então achei muito legal. Parte dessa história ainda está nas ruas. Trechos dos trilhos por onde passavam os bondes foram encontrados nas obras de revitalização do Vale do Anhangabaú. Arqueólogos e a equipe do Patrimônio Histórico da Prefeitura estão acompanhando a descoberta para decidir o que fazer com esse acervo. O Museu dos Transportes fica na Avenida Cruzeiro do Sul, no Canindé. Funciona de terça a domingo e a entrada no museu é de graça. Veja a seguir: criança sai ilesa de queda do 5º andar na China. Os detalhes você confere em instantes. Até já! O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, anunciou agora há pouco a redução da taxa básica de juros em 0,5%. Com isso, a Selic fica em 6% ao ano. É o primeiro corte da taxa em 16 meses. Falta um pouco mais de uma semana para o Dia dos Pais, que esse ano será no dia 11 de agosto. E na correria para comprar um presente, muitos esquecem de pesquisar os preços. Por isso, o Procon faz um alerta. Os valores chegam a variar mais de 100% de uma loja para outra. Foram pesquisados preços de quase 70 itens, os mais vendidos nesta época do ano. O produto que apresentou maior variação foi o relógio. O mesmo item que uma loja foi cotado a R$ 169,00, em outra está custando R$ 243,00, variação de 113%. A furadeira foi encontrada por R$ 109,00 em um estabelecimento e R$ 143,00 em outro, variação de 61%. A máquina de cortar cabelo pode sair até R$ 40,00 mais cara se o consumidor não pesquisar. Os preços das camisas de time de futebol também foram pesquisados. A do Paris Saint-Germain foi encontrada a R$ 180,00 em uma loja e R$ 209,00 em outra. E os perfumes, outra boa pedida para o Dia dos Pais, foi identificada a diferença de até 31% entre o maior e o menor preço. Preço é importante, mas não deve ser o único fator a ser considerado na hora da compra. Lembre-se que os lojistas não são obrigados a trocar um produto porque não serviu ou porque não agradou. O consumidor, ao comprar um produto, observe a política de troca da empresa. Porque se os produtos comprados de forma presencial e não tiver vício, dano ou defeito, o fornecedor não é obrigado a trocar. Outra dica do Procon estadual para o consumidor: fique atento à venda casada. Ele não é obrigado a comprar um eletrônico e levar um seguro ou uma garantia estendida. Vários países europeus chegaram a um acordo para o desembarque e a distribuição dos 131 migrantes líbios que estão a bordo do navio italiano Gregoretti. Confira agora em um giro de notícias internacionais. Mais da metade deve permanecer na Itália. Os outros serão redistribuídos entre França, Alemanha, Portugal, Luxemburgo e Irlanda. Com o anúncio, se concretizou o acordo divulgado na semana passada para implementar um mecanismo de solidariedade entre 14 países da União Europeia. A Guarda Costeira italiana ajudou os 140 migrantes vindos da Líbia na última quinta-feira, mesmo dia em que outros 110 perderam suas vidas em um naufrágio.
Após o resgate, eles foram transferidos para o Gregoretti. Pelo menos 35 pessoas morreram e várias ficaram feridas quando o ônibus em que estavam passou por cima de uma bomba em uma estrada no Afeganistão. Todas as vítimas eram civis, a maioria mulheres e crianças. A bomba teria sido colocada pelos talibãs e o alvo seriam as forças de segurança afegãs. Mas os rebeldes não confirmaram a autoria. A missão da ONU no Afeganistão informou que nos primeiros 6 meses deste ano, 1.366 civis foram mortos e quase 2.500 ficaram feridos. A Coreia do Norte lançou diversos projéteis não identificados a partir da província de South Hamgyong, na costa leste do país. O episódio ocorre dias após o país lançar 2 mísseis como um alerta sobre os planos de manobras militares de Seul com os Estados Unidos. O lançamento da semana passada foi o primeiro desde que Kim Jong-un e Donald Trump concordaram em retomar as negociações nucleares na zona desmilitarizada entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Dezenas de manifestantes acusados de atos violentos foram à Justiça de Hong Kong. 44 pessoas foram indiciadas por envolvimento em distúrbios, um crime punível com até 10 anos de prisão. A mobilização começou com a rejeição de um projeto que está suspenso de autorizar extradições para a China continental, mas o movimento se ampliou e denuncia a redução das liberdades desde a devolução do território à China em 1997. Os manifestantes prometeram continuar os protestos até que as exigências sejam atendidas. Entre elas estão a renúncia da chefe do executivo, Carrie Lam. Um menino de 3 anos saiu ileso de uma queda do 5º andar de um prédio na China. Ele foi salvo graças aos vizinhos que amorteceram o impacto com o cobertor. Em um vídeo do incidente ocorrido na cidade de Chongqing, no sudoeste do país, a criança pode ser vista se segurando na beirada da varanda. O menino estava em casa sozinho. A avó dele tinha saído para fazer compras. A criança não sofreu ferimentos. Um incêndio atingiu cerca de 3 milhões de hectares de terra no centro e leste da Rússia. Ele foi desencadeado pela seca, temperaturas acima de 30 graus, além dos fortes ventos. Uma densa fumaça negra afetou também grandes cidades vizinhas. Quase 3.000 bombeiros trabalhavam para combater as chamas. 10 aviões e 10 helicópteros foram enviados para a região de Krasnoyarsk, uma das mais afetadas. Morreu hoje de madrugada a primeira-dama do Uruguai, Maria Auxiliadora Delgado, mulher do presidente Tabaré Vázquez. Ela tinha 82 anos e sofreu um infarto. Os dois se casaram em 1965 e tiveram 4 filhos. O presidente Jair Bolsonaro expressou condolências ao líder do país vizinho. O Paraná registrou 23 mortes por dengue nos últimos 12 meses. Quase 23 mil pessoas tiveram dengue no Paraná. Também foram confirmados 29 casos de chikungunya e 5 de zika vírus. Os números fazem parte do último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado. Foram coletados dados de julho do ano passado até julho deste ano. A recomendação é que a população mantenha os cuidados no inverno e fique de olho em locais em que o mosquito transmissor, o Aedes aegypti, possa se reproduzir. De acordo com a Secretaria de Saúde do Paraná, os ovos do mosquito são capazes de resistir por até 450 dias a ambientes secos. E essa edição termina aqui. Você pode rever as reportagens no nosso canal no YouTube. Boa noite para você, até amanhã. Boa noite, a gente se vê amanhã. Até lá.